Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Estamos na quarta semana do tempo da Páscoa e também nesse domingo, um dia muito especial para todos nós, que é Dia das Mães. E a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 14, e depois do 43 ao 52. Paulo e os seus companheiros estão evangelizando a comunidade de Pisídia, Antioquia da Pisídia. E o primeiro contato, Paulo sempre fazia isso, e primeiro se dirigia aos judeus nas sinagogas. No entanto, a acolhida não foi muito boa e, portanto, Paulo expande o seu anúncio e evangelização para as demais pessoas, para os gentios. E o interessante é que a acolhida entre os gentios foi muito melhor do que com os judeus. Então, muita gente aderiu ao projeto, à proposta do Evangelho anunciada por Paulo, e os antioquenos da Antioquia, a comunidade, se entusiasmaram com isso. E com isso gerou também uma revolta da parte das lideranças judaicas de Antioquia, que começaram então a perseguir Paulo e os seus companheiros. Então, missão, ela acontece, ela é própria do anúncio do Evangelho. Assim como Jesus também agradou aquelas multidões que estavam excluídas, marginalizadas, agora também acontece o mesmo com o apóstolo Paulo e com aqueles que vão anunciar o Evangelho. E então vem as consequências, o testemunho gera sempre também o martírio, gera a perseguição, e por causa do Evangelho, da boa notícia. E ao mesmo tempo, importante e bonito ver como as pessoas então aderiram à proposta do Evangelho, e foi uma boa notícia para todas elas. A segunda leitura, nós temos então tirada do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, versículo 9, e dos versículos 14 ao 17. No capítulo 7 do livro do Apocalipse são narradas duas peregrinações. A primeira grande romaria é do povo do Antigo Testamento, das 12 tribos de Israel. E agora, hoje, João narra a segunda grande peregrinação, é uma multidão, e agora não são só de judeus, agora são de todos os povos, raças, tribos e línguas. São 4, para mostrar que o plano da salvação de Deus não se restringe a um povo, mas ele é aberto a toda a humanidade. E essa multidão é fantástica, porque ninguém pode contar de tantos que são. E são aqueles que estão vestidos dignamente, aqueles que são fiéis, aquelas pessoas que abraçaram o Evangelho, e mesmo com perseguições, mesmo passando pela cruz, pelo martírio, muitos deles acabaram, chegam até diante de Deus. É como se João estivesse fazendo uma visão panorâmica da história de tantos séculos do cristianismo, e aqui estamos também nós, se somos fiéis, se nós também nos mantivermos fiéis ao testemunho e à coerência da mensagem de Jesus. Então, essa multidão que chega também cansada, que chega também carregando sua cruz, recebe de Deus a acolhida, e Deus que enxuga também as lágrimas tantas derramadas durante a sua caminhada histórica. Portanto, o texto é muito bonito e representa toda a caminhada da igreja durante tantos séculos de história. O evangelho de hoje é um evangelho até um pouco curto, que é o Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 27 ao 30. E Jesus, então, está anunciando, e o capítulo 10 do Evangelho de João fala sobre o bom pastor.
ou algumas traduções preferem o belo pastor. O termo do pastor e das ovelhas não é novo na Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos várias passagens, como o Salmo 23 ou 22, que fala que Deus é o bom pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nós temos outros textos, como o capítulo 34 de Ezequiel, onde o profeta clama, para que os pastores cuidem bem do seu rebanho. E aí Jesus, então, no capítulo 10, se apresenta ele como o bom pastor, ele como a porta das ovelhas. E Jesus fala, então, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Portanto, há uma sintonia entre o pastor e as ovelhas. As ovelhas escutam a voz do pastor e, portanto, não seguem a um estranho. E, portanto, elas seguem a Jesus. E Jesus mesmo afirma, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão. A vida eterna é um tema muito importante no Evangelho de João. A vida eterna não é a vida depois da morte. A vida eterna é a vida nova que começa com o batismo, com a adesão ao projeto de Jesus e não tem mais fim. Como diria Paulo, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Frio, nudez, fome, espada, morte? Não, nada mais nos separará do amor de Cristo. Portanto, nem a morte, porque a vida agora é eterna. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Portanto, então, Jesus promete, ao seu rebanho, às suas ovelhas, a vida eterna e elas jamais se perderão. E Jesus ainda continua, ninguém vai arrancá-las da minha mão. Portanto, para as ovelhas sem pastor, elas são frágeis, são indefesas. E, no entanto, se elas estão na mão do pastor, elas estão em segurança. E é assim que Jesus garante para os seus discípulos, para as suas comunidades, a certeza de que elas estão em mão segura. Aí Jesus fala do Pai. Diz, meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Portanto, estar na mão de Jesus é estar também na mão do Pai. As ovelhas estão em segurança. Então, nós, seguidores de Jesus, nós que somos cristãos, nós somos as ovelhas do qual Jesus é o pastor. E se nós estamos seguros na mão de Jesus, estamos também seguros na mão de Deus, que é nosso Pai. E, por fim, a última frase importante de Jesus, que ele diz, eu e o Pai somos um. É uma frase muito importante, porque Jesus revela também a sua identidade, mas também a identidade do Pai. O Filho e o Pai possuem diferenças. Depois ainda vai ser acrescentado o Espírito Santo, portanto, então a Trindade composta de 3 pessoas distintas, mas que formam uma mesma unidade. Isso nos ajuda a refletir também sobre o mundo de hoje. No mundo de hoje também nós somos imagem e semelhança de Deus, mas cada um de nós é diferente, mas o diferente não é o contrário, o diverso não é inimigo. Portanto, assim como a Trindade, que é a melhor comunidade, que é uma comunidade relacional, onde tudo flui, tudo se relaciona, é o exemplo que nós também devemos viver. Portanto, não se pode admitir que entre os seguidores de Jesus haja racismo, discriminação. Nós somos diferentes, mas não somos inimigos. Portanto, aqueles que espalham ódio, às vezes dentro da própria comunidade, não entenderam qual é a mensagem de Jesus. Jesus e o Pai são um. E isso vai ser muito importante depois ao longo da história, porque são esses textos que vão dar a base para a formulação do dogma da Santíssima Trindade. De fato, o Concílio de Calcedônia, realizado no ano 451, afirma: todos nós, unanimemente, ensinamos a confessar que o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da mesma substância do Pai, segundo a divindade,
e da nossa mesma substância segundo a humanidade. Portanto, Jesus, tão divino, só podia se tornar também humano na sua encarnação, quando ele assumiu a nossa condição humana em tudo, menos no pecado. E Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos, ensina a carta aos Hebreus. Portanto, tão divino se tornou humano. E, ao mesmo tempo, Jesus, tão humano, só podia ser também divino. Portanto, esse é Jesus. Esse é o bom e belo pastor que nós seguimos, ou deveríamos seguir, como ovelhas que escutam a sua voz. E a sua voz é também a voz do Pai. Quem me vê, vê o Pai, dirá Jesus mais adiante. Queridos irmãos, queridas irmãs, então que esse texto de hoje, tão belo, tão curto, mas ao mesmo tempo tão profundo, que mostra que nós, como cristãos, temos a certeza que estamos caminhando seguros, porque nós somos como as ovelhas que estão na mão do pastor em segurança, e nós estamos na mão de Jesus e estamos na mão do Pai. Que nesse dia tão belo também, que nós celebramos o dia das nossas mães, Deus possa também, na sua infinita bondade, derramar tantas bênçãos. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.